Deus preparou nessa noite. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 6, o título diz: a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. 6. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão mirrada. Só até aqui, vou pedir um pouco ao Guilherme aumentar um pouco esse microfone e a igreja pode tomar os seus assentos. Essa palavra já foi pregada e ministrada várias vezes no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, e nós lemos no versículo de número 6. Vai falar sobre a cura de um homem que tinha a mão mirrada. E quando você olha para o homem da mão mirrada, ele aparece do nada aqui nesta mensagem. Jesus coloca ele num posicionamento no meio, se você olhar o texto, e quem vê essa forma não tem nada para nos ensinar. Por quê? Porque a única forma de nos ensinar é mais um milagre que Jesus ele opera nesse texto. Quando você vai para exégese da Bíblia, você vai perceber que você vai anotar a história. Qual a história? Por trás de cada escritura, de cada escrita na Bíblia, você vai ver que tem uma história. Você vai ver que tem uma trajetória. Você vai entender que esse homem tem uma história muito parecida com a nossa, porém são histórias diferentes, são vidas diferentes. O homem da mão mirrada, ele não é um homem, ele não é uma pessoa que aparece no templo. Se você observar, ele não é alguém que aparece no templo por nada. Por quê? Ele é uma pessoa que está com uma sequela. Ele é alguém que está com a sua vida destruída, a sua vida derrotada. Ele é alguém que arrancaram os seus sonhos, os seus projetos, algo que ele estava buscando. Ele é um homem que talvez ele perdeu o sentido da vida, a vontade de viver, a vontade de conquistar, a vontade de ser alguém. Ele não conseguia olhar para frente, talvez, porque se nós lemos o texto, você vai entender o porquê de tudo isso, essa volta que nós vamos dar para nós entender a situação desse homem. Porque tudo que ele mais amava foi arrancado. Quem de nós estamos preparados para algo que nós mais amamos for arrancado de nós? Pastor, eu não entendi. Nós percebemos que esse homem ele foi arrancado a sua mão está mirrada, então ele perde algo que ele mais amava. Eu pergunto para a igreja: alguém está preparado para perder algo que você mais ama? Você está preparado para perder algo que você não queria? Você está preparado para perder algo que você não espera, não imaginava? Assim foi esse homem da mão mirrada. Então nós vemos que ele perde algo que ele mais amava na vida. Por que mais amava na vida? Daquilo que ele queria fazer, ele já não podia fazer, porque perdeu os movimentos da sua mão. Ele perdeu uma das suas mãos que ele poderia trabalhar, ele poderia conquistar, mas ele perdeu esse movimento que nós temos. Aí a pergunta que nunca quer deixar de calar: quem de nós estamos preparados se hoje nós perdesse algo do nosso corpo, um movimento do nosso corpo? Então nós iríamos se colocar no lugar desse homem. Então esse homem ele está com uma vida destruída porque ele perdeu algo demais
precioso. Esse homem, ele perdeu algo que deixa ele de cabisbaixo. Esse homem da mão mirrada quer nos ensinar algo aqui nessa noite. Esse homem da mão mirrada, ele está preparando algo para nós aqui nessa noite, que até o final deste culto nós vamos entender o que ele quer nos ensinar. Vamos aqui, na época do rei Herodes, ele tinha reprovação dos judeus. Por que o rei Herodes, ele tinha a reprovação dos judeus? Os judeus não aceitavam Herodes como governador. Os judeus não aceitavam o rei Herodes como um dos governantes. Então nós vamos ver aqui que primeiro, porque Herodes, ele era o quê? Um governo corrupto e não um justo. O rei Herodes, ele era alguém que era um governo ímpio, e ele não era reconhecido, ou ele não reconhecia a Deus. O rei Herodes, ele era um governador, ele governava, mas ele não aceitava os princípios de Deus como o Deus de Israel. Então ele não aceitava. Herodes queria, de alguma forma, chamar a atenção do povo judeu. Então o rei Herodes, ele vai querer fazer algo para poder ter a confiança daquele povo naquela época. Ele queria o quê? Ser reconhecido pelo povo. Mas para ele ser reconhecido pelo povo, ele precisava chamar a atenção daquele povo. Olha o pensamento do rei Herodes. Olha a estratégia do rei Herodes para poder conseguir a confiança daquele povo. Um povo que não me aceita, ou um povo que não aceitava o seu governo porque ele era uma pessoa ímpia. É a mesma coisa, nós somos cristãos, mas às vezes tem alguém que não é crente, que as suas atitudes não é igual à nossa, e a primeira coisa que nós faz é querer se livrar dessa pessoa, porque as palavras não batem, as ideias não batem. Mas só que Herodes, ele tem uma estratégia. E qual é a estratégia do rei Herodes naquela época? Porque ele percebia e ele notava que o povo não o aceitava, o povo não estava com ele, porque sabia que ele era ímpio. Então ele vai trabalhar de uma forma diferente, ou ele vai fazer algo diferente. Para quê? Para chamar a atenção não somente de Deus, mas também daquele povo naquela época. E qual era o pensamento de Herodes? Ele vai inventar de construir o que? Um templo. Ele vai construir um templo. E quando ele constrói esse templo, ele vai dizer que esse templo seria para que Deus habitasse naquele templo. Olha a estratégia do nosso adversário. Olha a estratégia do nosso inimigo. Nós não temos estratégia contra os nossos adversários, nossos inimigos, mas os nossos inimigos, ele tem as suas estratégias para poder nos vencer. Então Herodes, ele percebe, poxa, o povo, eles não me aceitam, o povo não está comigo porque eu sou ímpio. Só que agora eu vou fazer algo para chamar a atenção deles. Eu vou levantar um templo, eu vou construir um templo, e esse templo eu vou entregar nas mãos dele e dizer para eles que é para que Deus habite, que é para eles adorar a esse Deus nesse templo. Aí eles vão me aceitar. Olha a estratégia que eles têm contra nós. Herodes está construindo um templo dizendo que seria para Deus. Só que tem um segredo aqui. Agora, maior que a jogada de construir o templo, maior que a jogada de fazer o templo, maior que a jogada de conquistar o povo, e é por isso que Deus nunca vai medir. Como assim? Pelo que você faz. Deus, ele não vai olhar para você porque você colocou
igreja. Deus não vai olhar para você porque você passou pano lá no banheiro. Deus não vai olhar para você porque você fez algo pela igreja. Mas Deus, Ele vai medir você da forma dos seus objetivos. Então Herodes está construindo o templo, dizendo que seria para Deus. Só que Deus estava lá no alto do céu, já conhecia o coração de Herodes. Deus já estava lá no céu, olhando e vendo os pensamentos de Herodes, porque o pensamento dele era enganar o povo, para poder convencer o povo, de trazer o povo para si, enquanto Deus estava olhando para ele. Se você entendeu a mensagem, você vai ver que ele era o ímpio e o povo não aceitava o seu governo, porque ele vai inventar de fazer um templo, e fazendo o templo, ele está pensando, eu entregando o templo nas mãos deles, eles vão adorar a Deus aqui, eles vão se chegar a mim, eles vão se aproximar de mim, então eu vou ter liberdade de estar no meio do povo. Só que Deus lá no céu, Ele está no controle de toda a situação. É assim na nossa vida. Tem algo que nós não aceitamos, mas o nosso adversário, ele vem lutando, vem pelejando, vem trazendo as suas estratégias, lutando para um lado e para o outro, para querer se aproximar de nós, até mesmo fazendo promessa, até mesmo dizendo, eu vou te ajudar, eu vou abrir uma porta na sua vida, eu vou entregar algo que você precisa, eu vou fazer algo que você gosta. Assim era o pensamento do rei Herodes. Ele faz um templo, ele levanta o templo está construído, só que precisa de algo no templo. O templo ele não é só construído com paredes, o templo ele não é construído somente um alicerce, mas o templo também precisa de acabamento, o templo também precisa de muitas coisas para que ele possa ficar da forma que ele precisa. A igreja não é diferente, a igreja precisa de estar arrumada, a igreja precisa de estar pintada, a igreja precisa de ter um aparelho, a igreja precisa de um galão de água, a igreja precisa de uma estrutura para que ela possa receber o povo, para que ela possa começar a ter um culto. É por isso que o rei Herodes, ele luta contra o povo nas suas estratégias. Eu vou me aproximar, eu vou chegar bem perto, eu vou estar com eles no templo. Não é assim que eles querem, eles não precisam de um templo, eles não querem adorar a Deus, então eu vou fazer o templo, eu vou me aproximar deles, eu vou estar do lado deles, eles vão pensar que eu serei o justo, só que eu estou armando algo contra a vida dele. Assim é na nossa vida. O adversário, ele tem todo dia suas estratégias. Tem algo que ele faz que nós pensamos que é Deus, tem algo que ele entrega que nós pensamos que é Deus, mas na verdade ele está armando uma cilada, uma estratégia para que nós venha cair. A minha pergunta aqui nesta noite é: quantas pessoas não caíram no laço? Quantas pessoas não desistiram porque de ter caído no laço? Mas o laço do adversário, que se chegava como Deus, que se aproximava como Deus, que oferecia as suas ajudas, dizendo que seria para o nome de Deus ser glorificado. Mas quando cai na real, o adversário já tem passado a rasteira. Quantos não estão caindo na noite deste dia? Quantos não desistiram na noite deste dia? Por que, pastor? Porque aceitou a ajuda do adversário, não vigiou, não prestou atenção, não olhou para quem estava do lado, mas caiu na pura lábia, caiu nas palavras bonitas. Assim era a estratégia do rei Herodes para destruir os judeus. Só que Deus
Deus ele vem com a sua sabedoria, com a sua misericórdia. Deus ele não pede a batalha, Deus ele não pede a peleja. Deus ele tem as suas estratégias para vencer os seus inimigos. Eu vou dizer algo para alguém: o adversário está tramando algo contra a tua vida, ele está armando um prato, ele chegou de mansinho, ele está se aproximando. Só que Deus me levantou daqui nesta noite para te alertar e dizer: cuidado, vigia, porque senão tu pode cair no laço, tu pode cair na armadilha, tu pode cair no prato do adversário. Mas Deus hoje abre os teus olhos espiritual para que você não caia. Glória a Deus. Então nós vemos aqui uma estratégia. Qual era a estratégia do rei Herodes? A intenção, porque ele estava fazendo o quê? A intenção dele é porque ele estava fazendo o quê? Porque tem muita gente fazendo o quê? O bem. Tem muita gente fazendo. A intenção de Herodes era: eu estou construindo, eu estou fazendo, eu estou levantando, mas a intenção era: eu vou conquistar o povo. Ninguém entendeu isso daqui. Tem muita gente por aí fazendo o bem, mas a intenção talvez, ai meu Deus, é errada. Ai papai, tem muita gente, ai meu Deus, tem muita gente se aproximando de você, ai papai, se fingindo de coitado ou de coitada, mas tem uma intenção contra a sua vida. A intenção do rei Herodes era: não é o templo que eles querem, entenda. Não é o templo que eles querem, não é a igreja que eles querem, então eu vou fazer, eu vou entregar. Mas qual era a intenção do rei Herodes? Eu quero trazer a mensagem, mas eu quero também envolver nós. A intenção dele era o quê? A intenção: eu estou fazendo, ou eu estou construindo. A igreja pega isso daqui e recebe, porque tem muita gente que está fazendo o bem, mas a intenção é errada. Parece ser bem, mas a intenção é maldosa. A mesma coisa acontece com o rei Herodes. Tem muita gente que faz o bem, mas a intenção daquilo que está fazendo, tu não sabe aonde vai chegar, o que vai ser, como vai ser, quanto vai custar, qual vai ser a surpresa, como vai ser no final. Mas a intenção, olha igreja, o nosso adversário, ele sabe trabalhar, ele sabe nos envolver, e quando nós percebemos, nós estamos envolvidos. Eu vou abrir o olho de alguém aqui nesta noite. Não é porque alguém está te ajudando que quer o teu bem. Não é porque alguém está fazendo que ele quer o teu bem. Ah, meu Deus. Mas você olha para mim e diz assim: pastor, mas o que estão fazendo para mim é uma coisa boa. Sim, é uma coisa boa. Mas qual é a intenção por meio dessa coisa boa? Ah, mas a pessoa que está me ajudando naquilo que eu estava precisando, eu sei. A pessoa que está fazendo justamente aquilo que eu necessitava. Mas qual é a intenção daquilo que está fazendo para você? Qual é a intenção daquilo que você esperava? Porque pode estar fazendo bem, mas você não está vendo a intenção. Pode estar entregando aquilo que você precisava, fazendo aquilo que você necessitava, mas alguém está fazendo com uma série de intenção, só que você não vê a intenção, mas está fazendo, você está gostando, mas quem está fazendo, já está fazendo na intenção, alguma coisa quer. Alguma coisa está armando contra você. O rei Herodes, o povo não me aceita porque eu sou ímpio, porque nós temos isso com a gente. Nós somos crentes, nós queremos andar com crente. Nós somos crentes, não queremos andar com ímpio, não queremos sentar com ímpio, não queremos comer com ímpio.
construir a igreja e dizer para eles que esta igreja é para Deus ser adorado. Entenda, o adversário ele não é bobo, ele sabe muito bem o que você precisa, o que você necessita. Ele sabe agora, no momento, o que você está pensando, o que você precisa, o que você necessita. Só que ele está fazendo algo. Eu vou entregar o que tu precisa, só que eu quero algo de você. Então nós vemos por aí que tem muita gente que faz o bem, mas qual é a intenção desse bem? O que é em troca desse bem? Porque, igreja, o Herodes está desse jeito. Eu vou dizer algo para alguém aqui: tem muita gente querendo te ajudar, mas qual é a intenção? O para quê no final? Eu nunca vi ninguém ajudar alguém se não tem uma intenção. Isso é no meio da igreja. Isso aqui é palavra, é vida. É vida. Glória a Deus. Ah, pastor, mas será que tem alguém no meio da minha família que quer me ajudar e quer alguma coisa em troca? Vigia, procura, veja, ore. Deus vai te dar. Então nós vemos que tem muita gente querendo ajudar, mas está com má intenção. Eu nunca vi alguém enfiar a mão no bolso e dar algo para você se ele não quer algo em troca. A mesma coisa estava o Herodes. Por que é que ele quer ajudar? Qual o motivo que ele me impulsiona de você ajudar alguém? Qual é o motivo? Eu vou ajudar porque é um coitadinho, uma coitadinha, porque precisa. Oh, que pena, por isso que eu vou ajudar. É por esse motivo? O que te impulsiona de você ajudar alguém? Eu vou dizer algo para alguém aqui: Deus ele nunca vai olhar para você pelaquilo que você está fazendo. Olha, eu estou na porta. Eu estou recepcionando quem está entrando, estou pegando o nome. Qual é a intenção? Qual é a intenção? Porque geralmente tem pessoas que eu vou ficar na porta. Ai papai, deixa eu, mas eu quero ser visto. Eu estou na porta, mas eu quero alguma coisa em troca. Estou conjecturando, não estou colocando ninguém que aqui está desse jeito. Mas é a palavra que nos motiva a fazer isso. Só porque você está limpando a igreja que você quer ser visto? Só porque você fica na porta pegando nomes que você quer ser visto? Então você não está fazendo algo por amor. Você não está fazendo algo com o coração. Você está fazendo algo esperando a volta. Esse era o pensamento de Herodes. Só que isso aqui, igreja, é louvável para Deus. Não pense você, porque está fazendo algo que Deus tem que olhar para você. Aleluia. Que Deus tem que fazer alguma coisa por você. Isso é louvável para Deus. Olha o pensamento de Herodes. Olha o pensamento de Herodes, que eu vou fazer o tempo. Agora, por quê? Porque ninguém gosta de mim, ninguém me aceita. Então eu vou dar algo em troca. Sabe, igreja? O diabo ele não é bobo. O nosso adversário ele não é louco. Mas ele sempre vai armar uma estratégia para nos vencer. Só que Deus está nos dando também a estratégia para não cair no laço dele. O que vale é um consentimento diante de Deus. É isso que vale. Então nós vamos ver aqui, porque tem pessoas que usam este benefício para manipular. Tem pessoas que usam esse benefício para se aparecer. Tem pessoas que usam desse benefício
cuidado, hein? Cuidado. Eu estou fazendo porque eu preciso conquistar o pastor. Eu preciso fazer algo para conquistar a confiança do irmão, da irmã. Ele está te manipulando. E quantas pessoas não é assim? Quantas pessoas que não pensam desse jeito? Quantas pessoas ela não se apresenta dessa forma? Assim era o rei Herodes. Ele estava usando de consentimento para manipular as pessoas. Assim é dentro da igreja, assim é dentro da casa de Deus. Pessoas que lutam para ter a tua confiança, pessoas que fazem algo para te agradar, somente para ganhar a tua confiança. Pessoas que se aproximam de você com carinha de dando risada, te manipulando, mas com uma estratégia para te dar uma rasteira. Aleluia. Assim era o pensamento de Herodes. Só que eu vou dizer uma coisa, acredite se quiser, ninguém consegue escapar dos olhos de Deus. Ninguém consegue escapar dos olhos de Deus. Herodes estava tramando, só que lá no céu Deus já estava vendo. Assim é no nosso meio, assim é dentro da igreja, aonde quer que seja, enquanto tem alguém tramando, Deus lá no céu já está de olho. Aleluia! Deus lá no céu já está tendo estratégias. Deus lá no céu já está batalhando. Ninguém está entendendo nada do que está acontecendo. O pastor leu em Lucas 6:6 o homem da mão errada. Mas eu vou falar algo para você. Não tem condições de trazer uma revelação da parte de Deus para a tua vida se nós não preparar o caminho, não preparar o banquete, não preparar o prato. Mas enquanto a revelação não desce, Deus está preparando algo aqui nesta noite para a nossa vida. É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Está vendo o que a Bíblia vai dizer? Só tem um que vê o coração, tem um que esquadria o coração. Enquanto ele estava tramando contra a igreja, Deus estava esquadriando os corações. Enquanto alguém se levanta contra a igreja, Deus está esquadriando os corações. A intenção dele era: vou levantar o templo, vou conquistar o povo, vou ter o povo nas minhas mãos. Só que Deus lá do céu estava de olho. Deus estava intercedendo pelos seus santos. Eu vou dizer algo para alguém aqui nesta noite: não te preocupa não, porque se alguém se levantou, se o inimigo está tramando, se ele está pensando que vai te dar uma rasteira, Deus está intercedendo pelo seu santo. Deus está olhando para ti, Deus está olhando para a sua igreja, Deus está olhando para aquele que é fiel. Deus está dando livramento para aqueles que não abrem mão dos céus. Toma posse dessa palavra. Glória a Deus. Jeremias 17:10. Então, enquanto ele estava tramando na terra, Deus estava esquadrinhando os corações. Enquanto ele vê por fora, Deus vê por dentro. Enquanto ele trama por fora, Deus está trabalhando do lado de dentro. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as estranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Está vendo, igreja? Não te preocupa não, porque Deus vai dar a cada um segundo as suas ações, as suas atitudes, os seus pensamentos. Enquanto Herodes estava tramando contra a igreja, Deus estava esquadrinhando os corações, as estranhas. Deus estava dando livramento, e Deus estava dizendo assim: não se preocupa não, igreja, só seja o meu santo, porque eu vou dar a cada um segundo as
esquadrinha o coração. Então você vê o pensamento do nosso inimigo. Deus, ele vê o pensamento e esquadrinha o coração. Olha para esse irmão que está do teu lado, balança ele, chacoalha ele, mas não faz assim não, Gabriel, vai de leve, chacoalha esse irmão aí, sacode ele, dá um frio, dá um grito no pé do ouvido dele, em nome de Jesus. Igreja, balança ele, balança ela, olha para ele, diz para ele: Deus esquadrinha coração. Diga para ela: Deus esquadrinha coração, Deus esquadrinha o coração. Enquanto alguém está com pensamento mal de você, Deus já está esquadrinhando os corações. Enquanto alguém tenta plantar com você, Deus já está esquadrinhando os corações. É por isso que Deus estava olhando para a sua igreja. O segredo da igreja é continuar sendo fiel a Deus, porque é Deus que peleja pela igreja. Aleluia. Aí é onde entra a história desse homem da mão mirrada, que tem muita gente se perguntando por que não chegou lá. Mas nós vamos chegar aqui. Herodes, ele vai construir o quê? O templo. Nos dias de hoje, a igreja. Então a intenção de Herodes é: eu vou construir o templo, eu vou construir a igreja. Mas qual é a ideia dele? Qual é a ideia do rei Herodes? Mexer com a vaidade do povo. A intenção dele é: eu vou construir o templo, vou construir a igreja, mas eu vou mexer com a vaidade do povo, eu vou ganhar a confiança do povo. Mas que construir o templo é selecionar. Ai meu Deus, porque para construir o templo não é qualquer um. Então ele vai selecionar. Selecionar o quê? 1000 homens. A Bíblia diz que ele vai selecionar. Para quê? Para assentar as pedras do templo. E para assentar as pedras do templo, ou seja, as colunas sacerdotal, o que ele vai fazer? Ele vai contratar 1000 homens. Ele contrata 1000 homens para colocar as pedras do templo. Então pense comigo como que era o templo que ele estava construindo. Pense comigo agora como a igreja ia ficar. Porque ele constrói o templo, só que ele vai colocar pedras sobre as colunas do templo. E para colocar as colunas do templo, as pedras, ele contrata 1000 homens. E esses 1000 homens são quem? Sacerdotes. Esses 1000 homens são sacerdotes. Agora imagine quando ele chama 1000 sacerdotes, 1000 homens. Ele quer chamar o quê? A atenção do povo, igreja. Ele contrata 1000 homens. Agora pense comigo, você olhando para mim, eu pregando sozinho aqui. Se tivesse 10 homens aqui sentados, não chamaria atenção? Chamaria. É por isso que ele vai contratar 1000 sacerdotes. Para quê? Para colocar as pedras. Eles colocaram as pedras nos pilares. E o que acontece? Eles estão em assentamento, colocando as pedras, né? Eles estão colocando as pedras. Estava acontecendo ali aquele movimento. E nesse movimento o que vai acontecer? Um dos sacerdotes deixa cair uma pedra. E o que acontece? Quando a pedra cai, acerta logo a mão desse homem, que também era um dos sacerdotes. E o que acontece? Acaba com os sonhos desse homem, igreja. Nós já pregamos essa palavra várias vezes, de várias maneiras. Só que eu falei: Senhor, tem que ser algo diferente. Então eles estão trabalhando, eles estão colocando as pedras nos pilares, porque o templo tinha que ser famoso, bonito, lindo. Só que no meio
acontece? Um dos sacerdotes deixa cair uma da pedra, e essa pedra acerta a mão desse sacerdote. E o que acontece? Aí, meu amigo, ele perde a sua mão, a mão fica mirrada. E aí é onde começa, ele perde o movimento das suas mãos, ele já começa a perder, ele já começa a se preocupar, porque acontece um acidente. Foi um acidente? Foi. Ninguém teve a intenção? Não. Porque tem coisa, ai meu Deus, que acontece sem intenção. Então quando as pedras caem e acontece o que? Um acidente. Ele perde a sua mão. A sua mão está mirrada. O sacerdote na Bíblia, ele não podia ter defeito. Sacerdote na Bíblia, eu vou falar, igreja, porque a gente não lê Bíblia, ele tinha que ser perfeito. Eu vou falar porque nós aqui temos tem de várias espécies. O sacerdote, ele não podia ser muito alto e nem tampouco muito baixo. Ele não podia ter defeito. Ele tinha que ser uma pessoa perfeita aos olhos de Deus. Só que esse homem aqui, ele é um dos sacerdotes. E ao ser um sacerdote, a pedra cai e perde a sua mão. E ao perder a sua mão, ele está com uma deficiência, ele está com uma sequela. E o que acontece? Ao olhar humano, ele pede de ser um sacerdote. Todo mundo que olha para ele já sabe que ele perdeu. Olha lá em Levítico, vamos ver Levítico para a gente começar isso daqui. Levítico 21, versículo de número 18. Nós vamos ler versículo de número 18, 19, 20 e 21 para a igreja entender isso daqui. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará como um homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé ou a mão quebrada, ou cocunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impingem, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então na lei lá atrás, nenhum homem que tinha defeito, ele poderia oferecer sacrifício, holocausto. Nenhum homem que tivesse deformidade, ele poderia ser um sacerdote. Então pense comigo agora, igreja. Uma pessoa que servia a Deus, era um sacerdote, uma pessoa que cuidava do templo. Agora ele vendo os seus sonhos indo de água abaixo, ele olhando e vendo que ele perdeu o seu sacerdotal. Então imagine comigo como está o pensamento deste homem, imagine como que está o sentimento deste homem, quando ele olha e ele vê defeito, quando ele lê na lei de Levítico e vê que Deus não aceita nenhum homem com deformidade, nenhum homem com a mão quebrada ou o pé quebrado. Nós lemos aqui, então nós vemos que o sonho desse homem está sendo interrompido. Não foi porque quiseram interromper os sonhos dele, foi um acidente, algo que aconteceu, algo que veio sobre a vida dele. Só que ele está perdendo de ser um grande líder na terra. Tem algo que vem se nós querer, que nos tira da posição que Deus ele quer. Tem algo que vem na nossa direção, que vem mesmo para derrubar. Talvez foi algo que era sem querer, mas quando percebeu
Esse homem agora, ele estava no templo, estava trabalhando, estava edificando, porque depois do templo pronto, ele ia ser um dos homens que ia sentar no altar. Só que enquanto isso, igreja, para ele ser um sacerdote, ele teve que passar um processo. Não é diferente hoje. Para você ser um obreiro, você passa um processo. Para você ser um diácono, você tem que passar por um processo. Para ser um evangelista, um missionário, um pastor tem que passar por um processo. Só que imagine você agora no lugar deste homem, vendo a sua vida crescendo, e de repente vem alguém sem querer e acaba com o teu chamado, acaba com o teu ministério. Como você ficaria, igreja? E aí, igreja? É o que acontece na vida desse homem. Na lei de Levítico, nenhum homem com deformidade ele poderia oferecer sacrifício ao altar. Ele poderia ir para o altar. Ele poderia subir no altar, pregar no altar. Não, ele não podia. Ele tinha que ser perfeito. Ele tinha que ser uma pessoa perfeita diante de Deus. Então entenda isso daqui. Entenda esse projeto de Deus na vida desse homem. Quando a pedra cai na mão desse sacerdote, ele pede o quê? O movimento da mão. Então ele já não tem mais movimento. Isso quer dizer que ele não só perdeu o movimento da mão, ele perdeu também o direito de exercer. Ele perdeu o direito de pregar. Ele perdeu o direito de sentar numa cadeira. A sua função sacerdotal, aqui começa a história dele, igreja. Por quê? Porque ele perde o direito de ser sacerdote. Ele perde o direito de ser alguém reconhecido, que Deus honrou. Só que aqui começa uma história dele. Por causa de um acidente, arrancaram as suas vestes. Por causa de um acidente, arrancaram as suas vestes. Roupa sacerdotal. Arrancaram ela fora. E o que vai acontecer aqui? Ele não podia mais subir no altar. Ele não podia mais pregar a palavra. Imagine um homem que pregava e deixou de pregar. Imagine um homem que louvava a Deus e deixou de louvar. Imagine um homem que falava de Deus e agora não pode mais falar. Por quê? Porque a sua mão está ressecada. Mesmo alguém arrancando as suas vestes, ele não deixou de ir para a igreja. Se tu ler a Bíblia comigo, tu vai ver agora. Porque a Bíblia diz que era no dia de sábado. Então era no dia de sábado. Ele está sem as suas vestes de identificação, mas ele está indo para a igreja. Ele não pode pregar, mas ele está indo para a igreja. Ele não pode louvar, mas ele está indo para a igreja. Ele não pode sentar no altar, mas ele está indo para a igreja. Eu vou dizer uma coisa para alguém que não caiu a ficha: não é cargo que te faz ir para a igreja, não é veste que te faz ser maior dentro da igreja, não é nomes que te faz ser alguém diante da presença de Deus. Esse homem ele perde de ser um sacerdote, mas a Bíblia diz que era um dia de sábado que ele está indo para a igreja. Então isso mostra que se alguém arrancou as vestes dele, mas não arrancou o desejo de ir para a igreja, isso mostra que se alguém arrancou aquilo que Deus tinha dado para ele, mas não arrancou no dia de ir para a igreja. Porque tem pessoas que é desse jeito, enquanto tem nome, enquanto tem identidade, enquanto é reconhecido, vai para a igreja, mas quando tira algo que foi entregue
suas mãos, sai da igreja, sai da presença, sai da posição. Então isso mostra que só vai para a igreja porque tem cargo. A Bíblia nos dá essa autoridade, porque ele tinha as suas vestes o quê? Sacerdotal. E o que fizeram? Tiraram. Mas pastor, foi algo acidental, mas arrancaram. Ninguém teve a intenção de arrancar a mão dele, teve? Nenhum momento a Bíblia diz, mas aconteceu. Arrancaram a mão. E mesmo sendo uma coisa sem intenção, arrancaram as suas vestes. Só que a lição do homem mirrado aqui hoje não é veste que me leva para a igreja. Não é cargo que me leva para a igreja. Não é nome que me leva para a igreja. Sabe o que ele está dizendo para nós aqui nesta noite? Pode arrancar de mim a minha veste, o meu calçado, a minha identidade. Pode até tentar tirar o meu nome. Eu vou continuar indo para a igreja adorar, porque mais é adorar do que cargo, do que nome, do que veste. Arrancaram as suas vestes, mas era sábado. Mas se arrancaram a minha túnica, então eu não vou para a igreja. Arrancaram a minha túnica, então eu não vou. Eu vou para a igreja fazer o quê? Arrancaram as minhas vestes, arrancaram aquilo que todo mundo sabia quem eu era, então eu não vou. Só que ele mostra a lição do homem da mão mirrada aqui hoje. Glória a Deus. Vocês arrancaram minhas vestes, perdi a minha mão, arrancaram a minha identidade. Só que não tiraram uma coisa: o desejo de adorar. Nós adoramos a Deus não é pelaquilo que Ele faz na nossa vida. Nós adoramos a Deus não é pelaquilo que Ele entrega nas nossas mãos. Não é título, não é o chamado, não é o nome de pastor que me traz para a igreja. Não é o título de obreiro, de diácono, de presbítero que te traz para a igreja. Alguém pode tirar o título, pode tirar o nome, pode tirar a veste, pode tirar a Bíblia, pode tirar o calçado de você, mas o que está dentro de você ninguém tira. Que é ir para a igreja. Então isso prova que esse homem ia para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ele não tinha hora, não tinha dia não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ele estava onde? Na igreja, mostrando para o seu Deus que não era as vestes que tirava ele da igreja. Não era as suas vestes que fazia ele estar na igreja. Tem de igreja, porque tem pessoas que é assim. Tem pessoas que é desse jeito. O cargo, o nome, o título, a carteirinha. Só que para nós saber aqui nessa noite, para mim e para vocês que estão aqui, que nada disso que tirar de você te arranca você da presença de Deus. Ele perdeu o sacerdócio, ele perdeu as suas vestes, ele perdeu a sua autoridade, ele perdeu a sua túnica, mas ele não perdeu o desejo de ir adorar, ele não perdeu o desejo de ir para a igreja. É isso que Deus ele quer de nós aqui nessa noite. Parece até que eu vejo algo mostrando para nós aqui. O que tirar de você vai te tirar da igreja. Se alguém tocar em você, tu vai sair da igreja. Se tu perder alguma coisa, tu vai sair da igreja, porque tem alguém que é desse jeito. Se perder o carro, sai da igreja. Se perder o emprego, sai da igreja. Se perder o marido, sai da igreja. Se perder a esposa, sai da igreja. Se perder a conta recheada, sai da igreja. Só que Deus
um adorador. Ele quer verdadeiro adoradores que não adora pelaquilo que ele faz, mas adora pelaquilo que ele é na nossa vida. Pode arrancar tudo de você, mas não pode arrancar a tua fé. Pode desmascarar você, mas não arranca o desejo que está dentro de você. Ele perdeu tudo na sua vida, os seus sonhos, o seu projeto, mas não perdeu o desejo de adorar. Glória a Deus. Ele não perdeu o desejo, e a Bíblia prova que era um dia de sábado. Era um dia de sábado e ele não perdeu o desejo de adorar a Deus. Então nós vemos algo interessante na história desse homem aqui. Você pode até pensar, mas arrancaram algo de mim, mas não te arrancou da presença. Glória a Deus. Ah, eu perdi algo, mas isso não é o suficiente para te tirar da presença. Ah, tocaram em mim, na minha moral, na minha veste, no meu nome, mas não, isso não te faz sair da igreja, não te faz sair da presença. Esse homem perdeu as suas vestes, perdeu o seu chamado praticamente. O homem que pregava não prega mais a igreja, e era proibido de estar. Era proibido de estar no templo, viu? Era proibido. Naquela época eles tinham que entrar na sinagoga, não era nem templo. Só que aqui a Bíblia mostra a estratégia do rei Herodes. Então nós vemos aqui que esse homem, ele nos traz uma lição. Qual era? Ele pega a sua Bíblia, ele pega a sua Torá, coloca debaixo do seu braço, Aleluia. e vai para o templo adorar a Deus. Porque adorar a Deus, quando tudo está perfeito, tudo está no nosso favor, é fácil. Eu quero ver você adorar na prova, eu quero ver você adorar na luta, eu quero ver você adorar no problema, na circunstância, eu quero ver você adorar quando tudo está ao contrário na sua vida, o reboliço. Só que esse homem nos traz uma grande lição. Arrancaram tudo de mim, mas eu vou continuar servindo a esse Deus. Arrancaram tudo de mim, mas eu vou continuar indo para a igreja. Eu vou dizer algo para a igreja aqui, eu vou dizer algo para você aqui. Pega na mão de alguém aqui nesta noite, chacoalha a mão de alguém aqui nesta noite, segura nesse fio, pega nesse fio desencapado aí, pega nesse fio desencapado, olha para ele, diga para ele: o diabo pode ter arrancado tudo de você, mas não arrancou a presença. O diabo pode ter arrancado os seus sonhos, os seus projetos, mas não arrancou o desejo de você adorar a Deus. É isso que acontece na vida desse homem. Aleluia. Glória a Deus. Aí o que acontece? A Bíblia diz que ele, e aconteceu também no sábado, havia ali um homem que ele tinha a mão direita mirrada. Então ele está onde? Ele está na igreja. E o que vai acontecer aqui? Mesmo que você chegue na igreja com a vida derrotada, mal, arrasada, mas o seu dever é entrar por aqui e glorificar a Deus. Aleluia. Você pode estar com a vida destruída, mas o dever é você entrar por essas portas e adorar a Deus com alegria. Aleluia. Somente quem sente isso, igreja, ele levanta a mão, ele glorifica, ele dá glória. Ele se alegra na presença de Deus. A Bíblia diz que ele está onde? No templo. E o que vai acontecer no templo? Ele estava adorando a Deus, porque, papai, desceu, hein? Ele estava no templo adorando a Deus. E o que acontece? Jesus, ele entra no templo. Interessante que Jesus, ele vai e senta no meio do templo. E justamente estava aquele homem lá no templo. E o que acontece?
acontece, se você olhar no versículo de número 7, a Bíblia diz que os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado para achar de que o acusar. Então, olha só o que acontece. Jesus, ele entra no templo e esse homem estava no templo, adorando a Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe o que Ele quer dizer para nós? Porque isso aconteceu na vida desse homem. Os escribas olhando para ver se Jesus fazia alguma coisa, porque era no dia de sábado. E eles observando para ver se ele curaria, para achar de alguma coisa o acusar. Só que a Bíblia diz, mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem: está vendo que nada impede dele operar? Pode estar fariseu, pode estar diabo, pode estar Satanás, pode estar a peste, pode estar o adversário, pode estar o teu inimigo. Jesus, ele esquadria corações. Então a Bíblia diz que Jesus, ele estava ali no templo, já vindo o estado daquele homem, mas também olhando para os fariseus e já conhecendo o desejo do seu coração, os seus pensamentos. Aí quando Jesus, ele olha e vê os pensamentos dos fariseus, o que ele estava tramando, pensando, aí Jesus faz o favor de olhar para o homem e dizer: levanta, levanta. Porque assim, quando ele quer operar a igreja, pode estar quem estiver tentando atrapalhar, ninguém consegue impedir. A Bíblia diz que Jesus, conhecendo os pensamentos, o que ele faz? Olha para o homem e diz: levanta. E o homem levantou onde? No meio. O homem levantou. Quando o homem levantou, Jesus queria dizer para ele dessa forma: alguém está, meu Deus do céu, alguém está pensando que os teus sonhos morreram, os teus projetos morreram, que as tuas vestes já não voltam mais para o teu corpo, que a tua chamada, alguém está olhando para você dizendo, alguém estava pensando que tu não prega mais, não louva mais, não exalta mais, que tu não sobe mais no altar, mas eu estou devolvendo hoje as tuas vestes. O Senhor está olhando para ele dizendo assim: hoje eu estou devolvendo as tuas vestes, porque tem alguém pensando que tu não vai mais adiante, alguém está olhando para você dizendo: não tem mais jeito, acabou. Alguém que estava até feliz pensando que tu ia morrer desse jeito, só que o Senhor invade o templo hoje, invade a tua vida hoje dizendo: eu estou restituindo, eu estou devolvendo uma veste nova, eu estou devolvendo hoje, ai meu Deus, o teu chamado. Deus está dizendo para mim: eu estou devolvendo o ministério de crente aqui hoje, eu estou devolvendo a posição aqui hoje, eu estou devolvendo o ministério aqui hoje, eu estou devolvendo uma veste nova aqui hoje, diz o Senhor. Aleluia! Aí ele se levanta no meio e todo mundo olhando, observando para ver qual era o que ele ia fazer. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E aí o homem levanta e fica no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus dá uma ordem para o homem: levanta. Quando o homem levanta, Jesus se prontifica também ali. Então Jesus estava olhando para ele dizendo assim: eu sei o desejo do teu coração, eu sei aonde você estava. Alguém estava pensando que tu ia morrer nesse deserto, que não tinha mais jeito para você, mas hoje eu estou te devolvendo aquilo que ninguém consegue. Glória a Deus. Eu estou te devolvendo aquilo que ninguém imagina. Aí o que ele vai fazer? Jesus então disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar a vida? Então Jesus restituiu a mão daquele homem. Eu vou dizer algo para alguém aqui nessa noite: não se preocupa não. Não se preocupa. Porque se você perdeu algo, mas se você está caminhando, Deus ele te devolve hoje. Aleluia. Olha, Deus só não devolve
sendo machucado, se você perdeu o desejo de parar de desistir, mas você está continuando, diz o Senhor nessa noite para a tua vida: eu vou restituir. Alguém vai ter que olhar para você e contemplar aquilo que eu vou fazer na tua vida. Alguém vai ter que olhar para você, porque imagine comigo agora, igreja, quando aquele homem perdeu as suas mãos, quantos não ficaram olhando para ele, quantos não olhou para o problema dele, a situação dele, sabendo que ele perdeu algo muito importante, de muita valia. Só que eu vou dizer algo para alguém: o ensinamento desse homem é: não desista em momento de crise, não desista em momento difícil, não desista em momento de aflições. Continue marchando, continue andando, continue fazendo, porque no seu tempo certo o Senhor, Ele vai restituir aquilo que você perdeu. Então o Senhor estava olhando para ele dizendo: hoje eu estou te devolvendo, hoje eu estou te devolvendo, hoje eu estou te restituindo aquilo que você perdeu. Eu vou dizer algo para alguém: tem pessoas que querem te ajudar, mas não vai conseguir. Tem pessoas que vai querer te fazer algo, mas não vai conseguir. Mas somente Ele vai conseguir fazer aquilo que ninguém consegue fazer. Aleluia! Ninguém consegue fazer, Ele vai fazer por ti. Esta é a mensagem, igreja. Glória a Deus. A mensagem da noite. O homem da mão